Queridos amigos, voltando, né, nosso penúltimo vídeo, quase chegando ao fim, né, desse intensivo, abordamos vários assuntos, né, neste contexto, né, em que é a violência contra as mulheres, abordamos vários tipos, né, falamos bastante sobre os tipos de agressão, né, como elas acontecem, como combater, né? Os meios que nós temos, né? Para combater essa violência, né? Seja ela qual for. Demos uma olhada um pouco na legislação, né? Desse assunto. Acredito que ficou bem claro, né? Tudo que a gente viu até agora, né? E se alguma coisa não ficou claro, né? Aí vocês podem estar passando o seu feedback, né? Como acharem melhor, né? Para a gente estar aí fazendo essa evolução, né? Do conteúdo, para a gente estar aí deixar redondinho, né? Sem nenhuma dúvida sobre tudo que a gente falou, né? Que importa para todo mundo, né? Não só para a vítima em questão, mas para todo o contexto social, né? E familiar em que acontece essas situações de violência, né? Falamos também de várias redes de apoio, né? Quais são, o que cada uma faz, os direitos, né? Do cidadão, direito da mulher, né? Bastante coisa a gente viu aqui, né? Então, continuando, né? Falando um pouquinho sobre o tema anterior, né? Que foi a espiritualidade, né? E o equilíbrio. Falando então um pouquinho, né, sobre isso ainda, né, retomando um pouquinho ali do vídeo passado, né, até trouxe aqui essa imagem para vocês, que eu achei fantástica, nossa, me passou muita paz, muito equilíbrio, tranquilidade, serenidade, né, claro que eu, com os meus olhos, eu enxergo aqui nessa imagem esperança, né, um recomeço, cada dia é um recomeço, né? Agradecer primeiramente a Deus, né, por nos proporcionar todo dia, né, a luz do dia, nos proporcionar o sol, o céu, né, a lua, as estrelas, enfim, o infinito, né? Então agradecer por a gente poder, né, tá aí todos os dias podendo recomeçar, podendo estar fazendo melhor, podendo incentivar outras pessoas, podendo aí contribuir com a nossa parte, né? Então, um recado assim que eu deixo para vocês que caminharam junto comigo aí nesse tema, né, que a gente abordou, acreditar, né? Sempre acreditar e agradecer. Agradecer por tudo que a gente passou, independente de situações, independente de sentimentos, independente do que é que a gente tenha passado, cada um, com certeza, tudo é aprendizado. A gente vai estar aí tirando, na hora a gente pode não perceber, não pode não se dar conta, né? E simplesmente ficar naquela cobrança, né? Mas por quê, né? Por quê? Mas com certeza, lá na frente, a gente vai ver que tudo é aprendizado, são tudo experiências de vida, experiências de situações que vão nos desenvolver e que vão fazer com que nessa nossa caminhada a gente tenha a certeza e a plenitude de que a gente está aqui com o objetivo, né? De vivermos bem, de vivermos em paz, de vivermos felizes, que é o principal, né? E contribuir para que o nosso futuro, a nossa sociedade, a nossa humanidade desenvolva cada vez, né,
aí menos que a gente tenha menos violência em todos os sentidos, mas mais amor ao próximo, né? Mais amor no coração, que é isso que vai refletir, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, né, para a humanidade, né, para a sociedade. E o efeito cascata, né? Praticar o bem sem olhar a quem, né? E isso vai prosperando, né? Para a gente viver melhor em todos os sentidos. Então, espero que vocês sintam também todas essas emoções que eu senti e, claro, muitas outras, né? Observando essa imagem, observando uma simples imagem, né? Tudo que ela reflete, tudo que ela passa pra gente, né? Não tem nada escrito ali, né? Mas tudo que a gente pode observar nem caberia, né, para descrever tudo naquela imagem ali, né? O equilíbrio, né? A paz, a tranquilidade, a serenidade, a esperança, o amanhecer, né? Que é aí, nossa, uma dádiva, né? Dos céus, a gente poder acordar, poder ver a luz do dia, né? Presenciar isso tudo que é muito importante para a gente, né? Sentir os objetos, sentir essa energia que tem ao nosso redor, que não precisa falar, que não precisa descrever, ela fala por si só, né? O sol, a gente, né? Nossa, tem sol, né? Tudo fica mais alegre, tudo fica colorido. A energia que a gente precisa desse sol é tão importante quanto a nossa própria respiração, né? Então, são coisinhas que no dia a dia, às vezes a gente não para observar. A gente, claro, tem o conhecimento disso tudo, mas a verdadeira gratidão, né, por isso, pelos dias, né, por tudo que passamos a cada dia, sinal de crescimento, de evolução, né. Então fica a dica aí, né, que vocês possam tirar aí uns minutinhos, mergulhar nessa imagem, né, possam absorver todas as energias que eu pude absorver visualizando essa imagem, né? Então, espero que esse sentimento seja o de vocês também, né? Para tá aí fazendo uma reflexão, tá aí fazendo, como é que se diz, um momento de yoga aí, né? Um momento de equilíbrio, né? Vamos passar aqui um pouquinho. Aqui então, né, no outro slide, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para vocês, né, a imagem aí do padre Fábio de Mello, né, além de padre, né, um excepcional cidadão aí, né, que todos vocês conhecem, né, o livro dele, né, A Espiritualidade como Via de Crescimento Pessoal, né. Se algum dia vocês puderem também estar conhecendo essa obra aí, né, tá conhecendo tudo que ele fala, tudo que ele traz para nós, né, que foi o que a gente falou, né. É como se fosse a espiritualidade, né, a crença, é como se fosse um alimento de todo dia, né, em que nós não poderíamos ficar sem, né, que nós não poderíamos deixar passar um dia que fosse sem sentir a espiritualidade, praticar a espiritualidade, né? Nós não poderíamos deixar passar um dia sem agradecer por tudo e por todos, né? Por todas as coisas, por todos os sentimentos, por todas as conquistas, desafios, né? Enfim, tem tanto para agradecer, né?
E às vezes isso vai passando, e vai passando, e vai passando, e a gente sempre acaba deixando para depois, né? Acaba aí procrastinando, né? Esse momento em que deveria de ser sagrado, né? E que deveria de ser de hábito, né? Um hábito do dia a dia, né? Que não só faria bem a nós, né? A cada um de vocês, como também iria fazer, desculpa, travou, iria aí estar fazendo um bem poderoso, né? Envolvendo muitas outras pessoas e, consequentemente, essas pessoas levando, né? Também para suas casas, para seus trabalhos, para as escolas, faculdades, enfim, né? Tudo que a gente vive, né? A gente passa, né? Então, e eu falar aqui de novo, né? Para vocês, né? O poder da espiritualidade. Que a espiritualidade, ela move montanhas, ela move sentimentos, ela toma o equilíbrio, né? Ela proporciona o equilíbrio das situações, né? Da vida cotidiana de nós, do nosso crescimento, da nossa evolução, e que esse poder que a espiritualidade tem, ele pode ser até mais que a ciência, né? Porque a ciência explica muita coisa, né? Define muita coisa, ela nos proporciona, né? Muita coisa, né? É pela ciência que a gente evoluiu, né? Até aqui, é pela ciência que a gente vai evoluir muito mais. A gente vai sempre aí, né? Crescendo e crescendo e crescendo como humanidade, né? Como sociedade. Então, não menos importante, tanto quanto, né? A espiritualidade, a crença, né? Junto com a ciência, são dois poderes, um carregando o outro, né? Um alienado ao outro para a gente conseguir, né? Esse progresso. Então, como a gente falou muito, né? E espero que vocês tenham momentos de reflexão, tenham momentos de percepção, que é um caminho a seguir, que sem dúvidas nenhuma, é um caminho certo a seguir. É um caminho que vai definir a qualidade de vida de cada um, que vai proporcionar tudo de bom que o ser humano precisa, né, para viver, e vai estar aí levando os nossos filhos, né, e filhas para o caminho certo, né, que é o caminho de Deus, né, que é o caminho do Santíssimo, né? Então, achei fundamental, né, fazer, né, trazer esses conteúdos para vocês, né? Porque em tempos de reflexão, a gente tem que avaliar, né? Até que ponto a gente pode estar aí ignorando, né? Essas crenças, ignorando, né? Esse tipo de assunto. O que vai agregar, né, na nossa vida, né? São tantas coisas que ficaria aqui o dia inteiro falando para vocês, né? Mas cada um, né, tem o seu estilo, tem a sua qualidade e cada um tem as suas crenças, né? Seja ela qual for. O importante é praticar o bem, sempre, sem olhar quem, né? Eu gosto muito dos 10 mandamentos, né? Foi uma coisa em que eu me inspirei a minha vida inteira, né? Ao praticar aí a minha vida, né? Cidadã, minha vida, né? Humana, sempre os 10 mandamentos, né? Conheci eles muito cedo, acredito fielmente nos 10 mandamentos, acredito que é a chave para uma vida plena, alegre, feliz, abençoada,
né? Então, cada um aí que procure os seus métodos, né, suas crenças, a sua maneira de praticar o bem. Vamos passando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o comportamento em relação ao agressor, né? O que a gente vai ver, né? Precauções que devem ser tomadas, né? Diante dessas situações de violências, né? O que fazer, né? A gente, então, observa, né? Analisa a situação, a gente sai da zona de conforto e a gente pratica, né? Aquilo tudo que a gente viu, aquele conhecimento todo que a gente agregou, né? O que cada um já sabia, né? E até mesmo estimulando, né? O que a gente sabia, né? E a gente não fica de braços cruzados, né? A gente se impõe, a gente procura redes de apoios, né? E a gente vai atrás para não deixar impune, né? Não deixar aí sem punições o agressor, né? Enfim, para que a gente consiga mudar esse sistema de violência, né? Por menos que a gente conseguir mudar esse cenário dia após dia, a gente vai estar fazendo a parte da gente. E se cada um contribuir um pouquinho com isso, a gente vai conseguir diminuir esses números, conseguir diminuir, né, essas muitas vezes fatalidades que acontecem, né? A gente pode estar aí se prevenindo, né? Não admitir, né, que porque a gente é o sexo frágil, porque a gente é mulher, porque isso, porque aquilo, não, gente, a gente não pode aceitar. Ninguém pode aceitar, né? Ser desvalorizado, ser desrespeitado, né? Como mulher, como homem, como cidadão, como criança, como idoso, enfim, né? O respeito tem que existir sempre, 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 em todas as situações, com todas as pessoas, né? Sem preconceito e se valorizar, né? Tomar o rumo da sua própria vida, né? O que eu quero, né? O que cada um quer, né? Para sua vida. Será que tá bom do jeito que eu tô vivendo? Será que dá para melhorar? A gente pegar não lembro agora o nome, mas acho que é o leme ali, né? Do barco da vida, digamos assim, né? Em que a gente está pilotando, né? Porque ninguém mais sabe cada um quer chegar, entendeu? Aonde eu quero chegar, eu que vou ter que ir atrás, eu que vou ter que aí dar o rumo, né, do meu barquinho ali na minha vida, né? Se eu quero continuar de vítima, né, ou se eu quero me empoderar sobre a minha vida, sobre a minha condição, né, sobre o meu valor e fazer o jogo virar, né? De vítima passar a ser aquela pessoa que se empoderou da sua vida. Ai, desculpa. Que se empoderou, que foi atrás, que reverteu, né, a situação. Muitas vezes está lá contando, né, a sua história de vida, por tudo que passou, como passou, o que conseguiu conquistar, né, com tudo isso, né, estar lá no futuro dando um depoimento, né, ajudando outras pessoas, encaminhando outras pessoas para esse mesmo rumo, né, de não se desvalorizar, não se calar, né, diante do errado, porque todo mundo tem esse conhecimento, né, do certo e do errado, né, e acredito que até mesmo as pessoas mais humildes, de classes mais humildes, que aí não têm acesso à informação, acesso a canais, né, de notícias, que não tem acesso à internet, que não tem acesso, todo esse acesso que a gente tem na palma da mão, né, porque
a gente não acredita, né? Mas tem pessoas que não têm. Então, para que essas pessoas não se acomodem, né? Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Mas não é impossível. Não é impossível, né? Tem que querer, tem que sair da sua zona de conforto, né? Não se calar diante da situação que está acontecendo, que a gente sabe que não é certo, né? Agredir, tanto fisicamente, verbalmente, psicologicamente, emocional, independente da agressão, não podemos admitir, né? Ali eu coloquei também, né? Sair do estado de vítima, né? Mas é assim porque isso, porque aquilo, né? Ficar ali fortalecendo, né? O seu estado de vítima. Não, a gente tem que tomar uma posição de coragem, né? Não, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá correto e eu realmente não quero isso para minha vida, entendeu? Sair da zona de conforto, neste caso não de conforto, né? Mas que nem eu digo, visualizar, refletir tudo o que vai ser diferente saindo, né, desse contexto de agressões, desse contexto de violência, né? Cada um tomar a direção que cada um deseja, né? Que cada um precisa ir para sua vida, para a gente modificar esses acontecimentos diários, né? De violência doméstica. Nossa, esse é um assunto que ele abrange tanta coisa, né? Que nem eu olhei também olhando muito assim conteúdo sobre a violência infantil, né? A violência com pessoas idosas. E é bem preocupante esse quadro, assim, porque, nossa, a gente vê tanta coisa, escuta tanta coisa, e quando a gente vai se aprofundar nesse assunto, a gente acaba que descobrindo cada vez coisas mais absurdas, cada vez coisas que saem completamente do contexto de vida de um ser humano, né? É aí filho agredindo pai, filho agredindo mãe, mãe matando filho, pai matando filho, esposa matando marido. Então, nossa, é um absurdo a gente estar vivendo num contexto desses, onde que a família, nossa, a família é a mais importante de todas as coisas, né? Manter a família, né, bem, com saúde, feliz. Nossa família, eu acredito que todos, né, independente de qual família, né, todos sabemos o grande significado de uma família, né? Então, quando eu escuto, quando eu vejo, né, que nem agora pesquisando, né, indo atrás de conteúdo, eu me deparo com essas informações, nossa, às vezes eu penso assim que isso está muito, mas muito longe. E não está muito longe. Já soube há um tempo atrás de casos como esses, né, na minha própria rua, né? Enfim, então está muito perto de nós. Só que nós temos que ser bons observadores. Nós temos que ter muito conhecimento, né? Aprender muito, porque não é isso que a gente quer para a nossa sociedade, não é isso que a gente quer para as nossas vidas, né? Vamos passando aqui então. Empoderar-se, né, da sua vida, né? Acredito que todos conheçam, né, essa palavra de empoderamento, né, que se tem falado muito aqui nos últimos tempos, né? Muito mais em relação ao gênero feminino, né? Que aí, né, sempre foi visto, né, como sexo frágil, como figura que está atrelada ali a só os trabalhos domésticos,
ao cuidado de seus filhos, ao cuidado da casa, né? Que está atrelado aí quando a gente fala, né, em mulher, que é a primeira coisa, o primeiro impacto, desculpa, o primeiro impacto que a gente tem, né? Mulher, né? Casa, comida, roupa, filho, trabalho, né? Então é muito difícil a gente falar em mulher e não vir essas coisas na nossa cabeça, né? Em primeiro lugar, né? Então vem tanta coisa que atrela essa palavra, né? De mulher, de feminino, de mãe, de esposa, que é quase inevitável da gente ver, enxergar um contexto diferente, onde há muitos contextos aí as mulheres são chefes de família, têm suas carreiras profissionais num alto escalão, né, aí de grandes empreendedoras, de grandes empresárias, de grandes, nossa, em todas as áreas, em todas as profissões, né, temos aí hoje em dia mulheres, né, em todos os cargos. Então, é isso aí, né? O empoderamento das mulheres, cada vez mais, né? Acreditar no seu próprio potencial, saber a intensidade, né? De tudo que a mulher pode fazer, né? A tudo quanto, né? Até hoje eu não ouvi dizer, tipo, não tem nada que a mulher não possa fazer. Não existe, né? É só a gente querer que a gente vai fazer, seja qual for, né? A profissão, seja qual for a situação, a gente vai encarar, a gente vai saber como conduzir, a gente vai saber como fazer. A gente não vai saber, mas a gente vai aprender. E a mulher tem essa habilidade, né? Faz ali 10, 20, 30 coisas ao mesmo tempo, né? Por mais que ela esteja ali na frente da televisão, ali olhando um programa da sua preferência, mas ela não está ali olhando, ela está pensando na roupa que ela tem para lavar, ela está pensando na comida que ela vai fazer, no horário que ela tem que cumprir, que hora eu busco o filho, que hora eu levo o filho, né? E ela consegue equilibrar todas essas coisas. Claro, conseguir, a gente consegue, mas claro que é um processo totalmente desgastante, né? Físico, emocional, psíquico, né? Porque, como a gente falou, né, nos vídeos anteriores, é uma sobrecarga exaustiva, né? Um cansamento exaustivo psíquico, né? Emocional, que a mulher tem que, né, a se preocupar em dar conta de tudo isso. E a mulher não consegue dar conta de tudo isso. Só que a mulher se cobra, a mulher se pune, a mulher fica com a consciência pesada, né? Diferente do sexo masculino, né? Em que o homem não tem toda essa preocupação de dar conta, né? De fazer várias coisas ao mesmo tempo. São contextos que a gente luta por igualdade, a gente quer ter igualdade, só que custa caro pra gente, muito caro, né? Porque a mulher, se ela vai trabalhar fora, ela não vai ser isenta do serviço de casa. Ela não vai ser isenta de lavar roupa, de passar roupa, de cozinhar, de limpar a casa, de fazer mercado, de levar filho para a escola, de buscar filho da escola, de arrumar as coisas do filho, do marido, dela mesma. Ela não vai se isentar de tudo isso. Muito pelo contrário, ela vai fazer tudo isso que ela faz em casa e ela ainda não vai admitir não ter sucesso na sua vida profissional. Ela vai ter uma excelente vida profissional, né? Ela vai conquistar o espaço. Ela vai em busca, né, do sucesso, do empoderamento, né? Ela vai querer fazer tudo isso e ela até vai dar conta, mas o preço vai ser caro, né? Porque nós já nascemos, né, com esse atrelamento de tarefas, né, com esse, né, que nem a gente comentou várias vezes, né, lá no começo, né, as mulheres tinham um papel só do lar, as mulheres não iam trabalhar fora, as mulheres não podiam estudar, as mulheres não podiam fazer nada, apenas cuidar da casa,
cuidar dos filhos, né, e do marido, né? Então, o espaço da mulher era aquele, era o espaço doméstico, onde que ela dominava ali, né, o fogão dominava ali, né, muito, muito antigamente, aí lavava a roupa na sanga, né, como a minha mãe sempre conta, né, que era assim na época dela, né, que se lavava a roupa na sanga, que era um córrego de água, né, que era ali no chão, né, de joelhos. E eu não vivi isso, né, mas eu presenciei isso, né, da minha avó, da minha mãe. E eu penso assim, ó, hoje a gente faz muito mais coisas, mas o mundo evoluiu, né? A gente tem a máquina, né, para lavar roupa. Ai, né? Muitas mães dizem, mas no meu tempo não tinha máquina. No meu tempo era tudo na mão. Sim, era na mão, só que daí se tinha mais tempo, né, para fazer isso, né? Aí hoje em dia já tem máquina para quase tudo. Só que as tarefas também aumentou muito e muito e muito. As tarefas aumentaram em excesso. Então, apesar do conforto que a gente tem hoje para manter uma casa aí, né? Só que não é só manter uma casa, né? Nós mulheres queremos ter vidas profissionais, né, favoráveis, vidas profissionais com direitos iguais, profissões, né, que a gente possa estar aí fazendo o que a gente quiser, né? Tem mulheres aí que gostam de dirigir, né? Mulheres taxistas, mulheres caminhoneiras, hoje em dia a gente já tem em todas as áreas, né? E tudo que a mulher leva de bom para cada profissão, né? As suas características boas, né? Então a gente tem que aí se valorizar todo dia, né? No amanhecer do dia, sempre se valorizar, sempre se colocar em posição de empoderamento, né? Eu vou dominar a minha vida. Eu quero uma vida assim, eu vou ir atrás, eu vou conquistar, né? Eu vou em busca, né? Se empoderar do que eu quero para mim, né? O que cada um quer para si, né? Eu quero ter uma vida assim, 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 né? E não apenas se vitimizar, né? Se é assim, né? Não, conhecimento, né? Nós mulheres, que nem eu disse para vocês, a gente pode não saber fazer, pode não ter instrução ali para fazer determinada profissão, mas se a gente tiver um pouquinho de conhecimento e curiosidade, a gente aprende qualquer coisa, né? Ter essa resistência, né? Não se oprimir, não ficar na zona de conforto, né? E ter atitude, né? Eu quero, eu posso e eu vou conseguir, né? Arregaçar os braços e lutar principalmente pelos nossos direitos e, consequentemente, né, pelo nosso lugar, né, na sociedade, pelo nosso lugar, né, na humanidade e tá aí sempre, sempre, né, com todo respeito, né, com a classe masculina, né, com todo o respeito, né, a nossos maridos, aos nossos companheiros, aos nossos profissionais, né, enfim, a gente luta por um mundo melhor, né, por um mundo mais feliz, para deixar para os nossos filhos, né, quem aí não quer deixar para os nossos filhos amor, conhecimento, sabedoria, respeito, né? A gente quer deixar só coisas boas para os nossos filhos. Eu duvido, né, alguém dizer que não se preocupa com o futuro do filho. Eu acho que não tem como não se preocupar, né? Porque, poxa vida, a gente vive nesse mundo, né, com o objetivo de ser feliz e de poder fazer outras pessoas felizes, né? Então, pessoal, eu acho assim, ó, que né, tudo isso que a gente viu agora, né, esse empoderar-se, né, da sua vida, ele nos diz muito, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas
tanto na vida profissional quanto na vida familiar, a gente tá muito mais, a gente precisa muito mais de psicologia, né, no dia a dia, do que outras coisas, né? Porque é através da psicologia que a gente consegue muita coisa, né? Quem aí, né, nunca precisou ir aí num psicólogo, né, para tentar desenrolar, né, um pouco dos seus problemas, desenrolar aí um pouco dos seus empecilhos de vida, né? E às vezes a gente fica tão cego assim, sem direção, né, que, nossa, tem tanta coisa que foge do nosso cotidiano, né? Que nem assim aqui que a gente está falando da violência, né? Que a gente acha que está muito longe e não está longe, gente. Vamos abrir o olhar, vamos ver, né? Que nesses dias a gente parou na sinaleira, daí veio um gurizinho, né? Se aproximou, né? Uma criança de acho que sei lá, uns 5, 6 aninhos, né? Com as balinhas, aquelas balas de goma, né? Pedindo um trocado. E daí tinha o suposto, acho que pai, né, sentado mais pro lado, assim, né, sentado, né. Aí eu fui catar as moedas, né, ali dentro do carro para ver o que que eu tinha, que eu poderia estar ajudando, né. Aí o meu marido foi e disse assim, ai, mas olha, a criança vai lá levar pro homem, né, pro pai, né, que tá sentado lá, né. Aí tá, tudo bem, né? Tu olha aquela situação ali, tu pensa tanta coisa, né? Tu pensa, bah, o homem pode estar escravizando, né, ali o filho, o homem pode estar ali escravizando aquela criança, que às vezes nem é filho, né? Pode estar acontecendo vários contextos ali. E a gente não tem como saber, né? A menos que a gente, né, parasse o carro, fosse lá, né, investigar, perguntar, saber qual que era o contexto de vida daquelas pessoas, né? Mas então, aí o que que eu disse para ele, né? A gente não tem como, né, fazer essa avaliação, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz a parte da gente, né? Que se a gente pode ajudar, a gente ajuda. E pede a Deus para que Ele encaminhe as coisas, né? Da melhor forma possível. Que aquela pequena e simples e humilde ajuda que daqui a pouco a gente vai estar dando, mas que se cada um fazer a sua parte, daqui a pouco vai estar alimentando famílias, né? E só que a gente tem que fazer a nossa parte, independente, não dá para julgar, né? Ah, esse merece, esse não merece, não tem como. A gente sabe, né, que tem muita coisa, muitos aproveitamentos, né, dessas situações difíceis, né? A gente sabe que existe, a gente sabe, nossa, são infinitas, né? Mas como não tem como a gente ter certeza, a gente faz a nossa parte. E o resto a Deus pertence, né? Não estou querendo dizer que Deus né, que pegue o problema e resolva, claro que não, né? Mas eu acredito que isso é o amor ao próximo, né? Eu tenho, não vai me fazer falta, né? E se eu tivesse na situação daquela pessoa, né, de estar aí na esquina pedindo trocado, né, fazendo uma coisa, querendo uns trocados de recompensa, né? Tu imagina, porque tem pessoas que não dão nenhum oi, né? Nenhum bom dia, nenhuma boa tarde para uma pessoa que está pedindo dinheiro, porque ela se acha superior a isso. Mas e se a gente se colocasse no lugar, né, dessa pessoa que está precisando de ajuda, né? E aí, né, vamos pensar, bah, se fosse eu parar ali naquela sinaleira, já ser visto como pedinte, já ser visto como humilde, né? E ficar ali esperando a boa vontade, esperando que uma pessoa se manifeste e tenha humildade para estar ajudando, para estar ali fazendo a nossa parte, né, a sua parte. Porque existem, né, muitas histórias de vida, né? Muitas histórias. Eu particularmente, eu sou vítima, né? Vítima. Eu sou, como é que se diz? Não é vítima, falei tanto em vítima que suspeito em falar, né? Porque eu sempre gosto muito, né?
adoro saber das histórias de vida das pessoas, porque às vezes tu olha para uma pessoa e a imagem que tu tem é que aquela pessoa nunca teve dificuldades, nunca teve problema nenhum, né? Às vezes tem pessoas que tu olha assim e que tu nem imagina a vida que aquela pessoa teve. Tu não imagina por tudo que aquela pessoa passou, né? Porque tu não conheceu, tu não viveu, tu não estava lá. Então, jamais, jamais julgar, né? A gente vai sempre, sempre, sempre refletir, né? Sobre todos os contextos que possa estar acontecendo na vida da pessoa, né? Já me aconteceu de eu estar com muita pressa, né? No trânsito, estar com muita pressa em algum lugar. E eu pensava, mas se aquela pessoa imaginasse por o que eu tô passando, sabe? Mas se aquela pessoa soubesse tudo que eu tô passando, sabe? Mas não tem como a pessoa saber. Por isso que a gente tem que sempre, sempre praticar empatia, independente do lugar, independente com que pessoa, né? A gente sempre tem que fazer pelos outros o que a gente gostaria que fizessem pela gente, sem esperar nada em troca. Porque se nós estivéssemos no lugar da outra pessoa, nossa, imagina como o mundo ia ser melhor, né? Tirar toda a raiva, todo o ódio, toda, né, ganância, eu digo, né? Porque muitos têm muito e outros não têm nada, né? Então, gente, nossa, é simples, é simples. E eu acredito que ninguém fique, como é que se diz, sem enxergar uma situação assim, né? Espero que nenhum, né, vá julgar sem conhecer o contexto em que está se passando, né? Aquela história de vida, né? Aquelas pessoas, né? Então vamos deixar a crítica de lado, né? Ou isso, aquilo, aquele outro, né? E vamos aí, né? Praticar um dos 10 mandamentos, né? Que é amar ao próximo, independente de cor, de raça, de etnia, de sexo, independente de qualquer coisa, né? Nos amarmos como irmão, né? Eu não gostaria que o meu irmão estivesse passando por aquela dificuldade, eu não gostaria que o meu irmão estivesse passando por isso, né? Se o meu irmão estivesse passando por essa situação, né? Eu digo irmão, mas no contexto irmão e irmã, né? Não gostaria que meu irmão estivesse passando por tudo isso, né? Então, né, gente, tá aí, né? Mais perto de nós, né, do que a gente possa imaginar, né? Tá em nós, né, a solução para quase tudo nessa vida, né? Só que como a gente tem, cada um pode praticar o que acredita, o que quer, né? Às vezes algumas pessoas acabam se perdendo, né? E em vez de praticar o bem, né, acabam praticando o mal, né? Mas vamos rezar a Deus, vamos pedir para que Ele consiga plantar na mente de cada pessoa, para que Ele consiga plantar a sementinha no coração, né? Para a gente ter aí um mundo melhor, né? Um mundo de menos violência, né? De mais amor, de mais gratidão, tá? Então, finalizo aqui, né? Esse vídeo com vocês. Hoje foi um pouquinho mais extenso, né? Porque eu me empolguei com os assuntos, né? E aí passou um pouquinho, mas não tem problema, né? Agora eu vou estar fazendo o próximo e último vídeo, né? Do nosso intensivo aqui, né? E se quiserem me passar feedbacks, sintam-se bem à vontade, será bem recebido, né? Que nem eu digo, é sempre para evolução, né? Sempre para a gente melhorar ali o que a gente já sabe. A gente tem que se aperfeiçoar, né? Tem que estar com tudo na ponta da língua, né? Então tá, um abraço para todos vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus, tá? Até a próxima, que vai ser o nosso último vídeo para a gente estar encerrando aqui, né? Este assunto, né? Até o próximo, né? Quem sabe, né? Tô quase finalizando o meu curso, né? Então, mas claro que a gente pode estar aí
eu gostei muito de fazer esse trabalho, sabe? No começo eu fiquei muito apavorada, né? Se eu ia conseguir, se, ai, como é vergonha, né? Timidez, é tudo. Mas depois é legal, é legal. E para eu que gosto de falar, né? Tá? Então tá, beijo a vocês.